Sou seu companheiro constante. Posso ser seu maior apoio ou a sua maior carga. Estou completamente sob o seu comando e te conduzirei ao sucesso ou te arrastarei para o fracasso. Grande parte das coisas que você faz podem ser entregues a mim, e eu as farei com rapidez e precisão. Sou facilmente gerenciado. Basta que você seja firme comigo. Mostre-me exatamente como quer que eu faça algo e, depois de algumas lições, o farei naturalmente. Sou o principal agente de todas as suas grandes conquistas e também da maioria dos seus fracassos. Embora trabalhe com muita precisão, não sou uma máquina, porque tenho a vantagem de contar com a inteligência do ser humano. Posso ser usado para o sucesso ou para a ruína. Sinceramente, isso não faz a menor diferença para mim. Por isso, use-me, treine-me para o sucesso. Seja firme comigo e eu colocarei o mundo aos seus pés. Quem sou eu? Eu sou o hábito. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um podcast do nosso canal, O Jogo Interno da Pós-Graduação. É com muita satisfação que recebemos vocês para debater algo, um elemento que é fundamental para o nosso sucesso acadêmico ou também para as nossas incertezas no mundo acadêmico, porque aqui neste canal ninguém veio para ser fracassado. Então, meus cumprimentos aos meus amigos Igor, a minha amiga Camila, e que nós vamos aqui debater este tema tão fundamental para a nossa caminhada, que são os hábitos. E eu pergunto, Camila, o que você tem a nos dizer sobre os hábitos para o nosso bate-papo de hoje? Olá, olá pessoal, Igor, André, que introdução maravilhosa, né? À medida que você foi falando esse texto, bateu assim muito dentro do que a gente vai falar sobre hoje sobre comportamento. Na verdade, o que você descreveu aí sobre o hábito nada mais é do que comportamento que a gente tem todos os dias, desde a hora que a gente acorda, por que a gente acorda, né? A ativação que a gente tem para determinadas tarefas e como a gente consegue trabalhar essa motivação para um fim, para uma tarefa em específico. Tem uma frase que, quando você estava falando, eu me lembrei, daquele livro O Poder do Hábito, né? Que ele fala assim, a gente não consegue mudar os hábitos que a gente tem. Eles são nossos, eles são tão bem treinados ao longo da nossa vida que é difícil você modificar um hábito. Mas eu consigo incorporar novos hábitos. E aí sim eu vou conseguir ter comportamentos diferentes em cima daquela situação. Então, achei muito legal o seu texto e ele bate muito com as questões da ciência que vão buscar entender assim, o que faz as pessoas mudarem um comportamento, o que faz as pessoas se motivarem para determinada ação, né? E, de fato, se proporem a seguir um hábito de vida saudável. Então, acho que a gente tem muito para discutir sobre isso hoje. Eu queria aproveitar e convidar o Igor para falar também um pouquinho sobre o que ele tem ali de conhecimento sobre hábito e como o hábito tem impactado nas suas relações de produtividade, na performance. Olá, Camila, olá, André, meus amigos. Olha, esse tema é maravilhoso, assim. Eu diria que é algo que é frequente, né? A gente ouvir sobre hábito ou sobre os nossos péssimos hábitos, né? Enfim, mas eu acho que antes de entrar no assunto hábito em si, performance, eu acho que é legal, assim, eu pontuar uma coisa. Eu comecei a me atentar mais aos hábitos, como a Camila falou, no aspecto comportamental. E isso eu lembro bastante no meu doutorado, que eu já estava com acompanhamento psicológico, uma abordagem comportamental. Então, eu tinha mais noção do que era. E os hábitos, inclusive o nosso hábito de estar estressado, enfim, são algumas características que a gente esquece, mas que a gente consegue perceber, controlar, agir sobre aquilo. Mas quanto à performance,
Eu diria assim, quando a gente está com a nossa rotina bem definida, rodando, sim, conseguindo controlar todo o contexto, a nossa produtividade vai lá em cima, né? E lógico que a gente tem que estar preparado para esse pico assim, de produtividade, eu diria. A gente não vai correr maratona todo dia, é a mesma coisa na academia. Mas tem aquele dia que você começa a correr, que você sente que dá e que você vai e você não cansa. Nesse dia tu tem que estar preparado. Então, a tua rotina tem que estar muito bem identificada, sabe? Tanto é que quando a gente tem uma rotina muito bem definida, a gente sabe quando a gente vacila. A gente sabe o que quebra essa rotina, a gente sabe que hábito que a gente não deve incorporar, né? Mesmo que esse hábito seja de longo prazo, né? Algo que a gente cresceu com esse hábito. Então, por exemplo, sei lá, um que eu poderia dizer que é muito diferente para mim é uma mudança assim de escola, ensino médio, para graduação e depois para pós-graduação. É comum a gente assim estudar um dia antes para a prova. Isso é um hábito de colégio. Na graduação, a coisa começa a mudar. E na pós-graduação não existe isso. Você está todo dia estudando. Então, é uma mudança de hábito radical, assim, eu diria. E a gente tem que entender como é que esse hábito. Tanto é que o dia que você não estuda, né, você chega numa disciplina e você não consegue debater o artigo, porque você não teve tempo, porque você leu de qualquer jeito, você não teve tempo para pensar, para refletir sobre aquilo. Então, a identificação desses hábitos, dessa mudança de hábitos, ela é muito importante assim na nossa produtividade, no nosso desempenho final. E a gente tem que ir entendendo o que acontece nesse caminho, as contingências que podem influenciar o nosso comportamento, né? Então, principalmente quando a gente vê os péssimos hábitos, consegue identificar, eu acho que esse é um bom ponto, assim, para começar. O que a gente está fazendo de errado, né? Eu queria resumir nossa fala aqui, para o pessoal já anotar, tá? Hábito, pessoal, é igual, então, rotina mais disciplina. Se a gente for analisar, né, o nosso comportamento, o que o Igor falou lá do doutorado dele, das estratégias que o André trouxe no início com essa mensagem inicial, é entender que é o que eu faço todo dia, de uma forma semelhante, disciplinado. Então, por exemplo, né, todo atleta ele tem o horário de acordar, o horário de treinar, o horário de descansar, o horário que ele vai se alimentar, o que ele vai se alimentar. Então, toda a rotina desse atleta ela é minimamente pensada, porque qualquer mudança nesse parâmetro impacta no desempenho. Vou contar para vocês uma história real de uma atleta de judô que acompanhava ela e ela competia, né, dentro do peso dela. E ela teve algumas semanas, ela foi uma semana mais ou menos, se alimentando um pouquinho diferente. E ela falou assim, gente, mas ela estava... Qual era a questão? Desculpa. Ela estava passando por uma questão de estresse fora do ambiente do esporte. A gente estava ali, né, acompanhando essa atleta. E aí, como ela estava já numa situação emocional diferente, ela acabou descontando um pouquinho naquilo. E ela tinha uma competição muito importante, próximo, né, chegando, acabou que ela conseguiu, baixou o peso dela ali para a competição, mas quando ela chegou na competição, ela estava cerca de pouco mais de 300 gramas acima do peso da categoria. E isso, 300 gramas parece pouco, gente, né? 300 gramas, poxa, uma proporção de mussarela que eu compro no supermercado. Não, mas isso para um atleta faz muita diferença, principalmente um atleta da luta. Daí ela fez aquele processo que eu acho totalmente invasivo de desidratação, sauna e tudo, e ela não chegou no peso dela. Um detalhe muito pequeno, ela não chegou e ela não pôde competir. Então, ela acabou perdendo ali patrocínio, ela perdeu a competição, que era uma competição classificatória para competições nacionais e mundiais. Ela teve uma série de consequências, por quê? Uma simples mudança de hábito alimentar ocasionada por uma questão emocional que ela estava vivenciando.
Então, para quem trabalha com performance, igual nós que estamos aqui discutindo pós-graduação, né, quem trabalha com desempenho, com data, com prazo, você precisa seguir uma rotina. Você precisa ter disciplina, senão você não consegue criar um hábito que, de fato, vai incorporar no seu comportamento e produzir a resposta desejada. Eu acabei trazendo essa relação um pouco com o esporte, que se a gente for pensar no termo da pós-graduação, você não consegue criar uma rotina de sono, uma rotina de alimentação, uma rotina de recuperação, você não aguenta correr essa maratona aí todo dia, não. Um dia você vai estar ótimo, no primeiro dia você correu maravilhoso, você foi lá, rendeu, escreveu 50 páginas. Aí no dia seguinte você escreve 10, terceiro dia você não está conseguindo nem olhar seu texto mais. Então, estou cansado de você tá. Então, estabelecer essa rotina, organizar, né, seus dias, o que eu vou fazer em cada dia, qual que é o meu melhor horário do dia para praticar aquela atividade, onde estou mais concentrado, onde de fato eu preciso descansar. Então, se conhecer e estabelecer uma rotina é fundamental para você garantir ali bons resultados e criar, de fato, bons hábitos saudáveis dentro da pós-graduação. O que vocês acham? Eu ia complementar rapidinho, Camila. Tanto é que é muito pertinente sua fala, porque tem até alguns livros assim no campo da administração, alguns mais autoajuda, que fazem sentido, que eles falam assim, se você incorporar, né, um novo comportamento durante 21 dias, você vai ter esse hábito para sempre. Lógico que não é assim, né? Pô, a fórmula mágica, eu vou fazer a mesma coisa durante 21 dias e agora eu tenho um novo hábito. Não, mas a ideia é a constância, né? A frequência, a Você sabe repetição, que né? tem, só entrando aqui na sua fala, tem um estudo recente que eu vi, eu vou até resgatar depois para a gente trazer a referência para o pessoal ler, que se você conseguir se ajustar em torno de 5 dias, você consegue começar a incorporar esse hábito. E aí você não sente mais a pressão daquela rotina, assim, às vezes pode ser meio sofrido, né? Ah, eu vou ter que acordar até o horário, não sei o quê. Com cerca de 5 dias, nosso corpo já começa a gerar adaptação. E aí, aquele mecanismo de recompensa, que a gente pode falar depois sobre Sim. ele já é ativado, já começa a ficar permanente. Então, assim, né? Dá para começar a pensar aí. Tá. Camila e Igor, as falas de vocês me remetem muito a uma questão sobre profissionalizar uma rotina, a profissionalização de uma rotina de estudantes ou de pesquisadores da pós-graduação. Porque quando nós profissionalizamos, montamos uma rotina, é inevitável o impacto disso positivamente na nossa vida. Então, tudo aqui que vocês colocaram, né, para eu render bem, alcançar minha alta performance no meu trabalho, são os elementos, em primeiro lugar, são os elementos básicos do nosso dia a dia. Eu preciso dormir bem, eu preciso me alimentar bem, eu preciso realizar as minhas higienes bem, eu preciso estar com talvez até uma roupa confortável para trabalhar bem. Então, os hábitos para a alta performance, ele começa já nos seus mínimos detalhes, sabe? Assim, do nosso dia a dia. E quando a gente propõe uma profissionalização de uma rotina, não é uma profissionalização, a criação de uma rotina pela criação, mas que isso impacte positivamente a tua vida, né? A vida de um pós-graduando, a vida de um pesquisador, de uma pesquisadora dentro da sua jornada. E aí vem um outro aspecto. Um elemento vai levando a outro. Se esses elementos que são básicos da nossa existência, a gente consegue fazer eles, é inevitável que outros elementos que são fundamentais para a nossa carreira acadêmica, eles vão vir até naturalmente. E para isso é necessário ter o quê? Hábito, constância, rotina, dedicação. E vamos pegar aqui os elementos básicos. Ninguém nasce lendo, ninguém nasce escrevendo, ninguém nasce sabendo fazer uma pesquisa. Da mesma forma na graduação, na pós-graduação. A leitura, quando nós lemos, fora da academia, ela tem uma dimensão. A leitura científica, ela tem um outro aspecto, um outro olhar. A escrita acadêmica tem um outro caráter. E só conseguimos chegar numa alta performance se nós tivermos o hábito de ler, escrever,
ler, escrever, pesquisar. Isto são hábitos. Isto não é da nossa natureza. Podem estar certas habilidades, né? Podem ser inerentes a nós, mas elas só são lapidadas e potencializadas quando nós temos o hábito de estar todos os dias praticando estas habilidades. Então, é necessário que a gente faça essas melhorias, esses ajustes que podem parecer que não sejam, não tem nada a ver, mas que tem tudo a ver do nosso dia a dia e que impactam na pesquisa, né? Que impactam no nosso desempenho profissional. Agora, André, Igor, assim, é bem legal que a gente está falando, né, essa questão da construção do hábito, mas a gente sabe que não é tão simples assim, mudar um hábito, incorporar, por exemplo, o André falou da leitura científica, eu lembro claramente que quando eu entrei no mestrado eu tinha que começar a ler textos em inglês, de uma linguagem bem mais acadêmica, bem mais difícil do que eu estava acostumada, e eu passava semanas para ler um artigo. Mas eu tinha ali algumas questões motivacionais que me faziam me concentrar, por mais que fosse sofrido, né, suava ali a camisa para entender o texto, eu me esforçava em fazer. Então, quantas pessoas de fato fazem isso? E aí eu pergunto para vocês, assim, o que seriam para vocês hoje, se tivessem que incorporar um hábito novo na sua vida, por onde vocês começariam? Qual seria o seu plano de ação? Olha só, vou começar aqui, não bem pelo plano de ação, mas tem uma coisa que a gente faz muito em análise organizacional, que eu tenho certeza que a gente também faz na psicologia, que também ela pode me corrigir. Mas é o seguinte, tem uma análise de contexto antes. Assim. Primeira coisa, galera, como é que é a nossa agenda, sabe? Assim, eu vou estabelecer um novo hábito. Uma coisa é eu ter uma agenda extremamente organizada. Eu tenho que estar no trabalho às 9 horas da manhã, eu tenho que sair às 5, 6 horas da tarde, aí eu saio do trabalho, passo na academia, entendeu? Coisa do tipo. Essa é uma agenda extremamente estruturada, porque a minha agenda, ela sempre foi, quando eu entrei na pós-graduação, eu trabalhava com consultoria. Apesar de ter os horários estabelecidos, era assim, Igor, amanhã você vai viajar. Eram coisas assim, do nada acontecia, sabe? Eu nunca tive uma agenda muito linear, eu diria. Até como professor, um semestre estou dando aula na segunda-feira, outro semestre estou dando aula na segunda-feira à noite. As coisas mudam bastante, sabe? Mudam-se as disciplinas, então você tem que planejar novas disciplinas, enfim, novos materiais. Então, a primeira coisa, assim, contexto. O que você consegue fazer? Porque você não consegue, às vezes, ter um planejamento linear. Então, assim, olha, vou incorporar um novo hábito. Vou ler todos os dias 30 minutos. Tem dia que tu consegue ler 1 hora, mas tem dia que tu não consegue ler 15. Sabe? Você trabalhou o dia inteiro, aí você 9 horas da noite. Ontem eu fui parar 10 horas da noite, que eu fui me dar conta, assim. Eu ia jantar 10 horas da noite. Mas aconteceu tudo atropelado. Como é que eu vou incorporar um ar? Assim, não ia dar. Então, a primeira coisa, eu acho que esse contexto é importante. Entender qual que é a tua rotina. Por quê? Porque a incorporação do seu hábito, ela vai começar devagar. Mas ela depende ali do teu contexto, né? Tanto é que alguns hábitos no doutorado, eu optei, por exemplo, eu tinha um planejamento de sair de casa e eu optei para continuar na casa dos meus pais. Porque para eu conseguir fazer o que eu queria, era vantajoso para mim, por exemplo, sair do meu quarto e ter a comida pronta. Então, tem algumas coisas que a gente tem que pensar, assim, sabe? Que ajudam na incorporação de um hábito. Então, nossa rotina é a primeira. Entendendo? Essa agenda, eu acho que é o primeiro ponto para a gente estabelecer boas metas de desempenho, né? Porque a meta também pode ser um fator de frustração muito grande. Fala, nossa, essa semana eu vou ler 10 artigos. Mas tu nunca leu 10 artigos. Aí tu começa a estabelecer metas muito reais, ao invés de tu ter um reforço positivo, né? De, consegui, estou melhorando, estou indo bem. Você começa a fantasiar a coisa, colocar, né, metas irreais e acaba se frustrando. E aí o hábito não vem. Então a gente tem que
começar bem devagar, e esse bem devagar é entender o nosso contexto para estabelecer boas metas, né? Metas reais, assim. E que elas não são metas de fazer a maratona de início. A gente vai correr 1, 2 quilômetros, né? Por aí vai. Eu acho que mais ou menos assim, né? Eu acredito que para estabelecermos novos hábitos é necessário também uma mudança de mentalidade. E esta mentalidade, ela tem que estar diretamente atrelada ao nosso propósito, ao nosso objetivo de vida dentro da própria pós-graduação. Então, qual é o motivo? O que é que me motiva a acordar todos os dias, me arrumar, ter a rotina dentro de um laboratório, ter a rotina dentro de uma universidade, ler artigos em inglês, refletir, fazer uma abstração, uma interpretação, cruzar dados, botar aquilo no papel? Qual é a minha jornada? O que que isso impacta na minha jornada? Então, a partir do momento que você começa a dimensionar, tem uma mentalidade que dimensiona que todos esses hábitos que você tem, escrever, ler, sair de casa, voltar, pesquisar, ele está atrelado a um projeto, ao seu projeto de vida, você começa também a desempenhar isso com maior naturalidade e visando o seu objetivo. Então, a gente tem que desmistificar também, né, a nossa mentalidade, muitas crenças que nós vamos colocando nesse processo, né? Acho que novos hábitos é mudar essas mentalidades uma mentalidade que está ali, né, revestida de crenças que nos limitam, crenças que não nos levam para frente, crenças que fazem a gente se auto-sabotar. Então, a partir do momento que eu defino que, cara, eu vou me tornar mestre, eu vou me tornar doutor, porque eu tenho eu tenho um projeto de vida bem definido para mim, então eu vou caminhar esse caminho sabendo que vai ter suas várias adversidades. E aí é como a gente está conversando aqui. Tem dias que tu vai ler 10 artigos, tá ok. E tem dias que tu não vai ler nada, também tá ok, porque aí a gente tem que saber o quê? Caminhando, caminhando, caminhando. O que eu acredito é que não pode ficar estagnado. E tem uma outra questão também, né? O tanto que a nova criação de um hábito não é para se martirizar. Ah, se não deu certo hoje, está tudo errado, eu sou impotente, eu sou isso. Não é isso. Então, é importante ter muita clareza do que a gente gostaria de ter, para o que a gente quer alcançar na nossa vida. Eu vou só contar uma história rápida aqui no meu mestrado. No final do... quando eu faço mestrado eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal do Pará, onde eu também faço doutorado, e eu fiquei 3 semestres do mestrado em Belém. Na época eu era solteiro, eu era praticamente sozinho, tinha alguns amigos, tinha uma rede social não tão extensa, mas eram pessoas, verdadeiros amigos. E teve um dia na orientação que o meu orientador disse assim, olha, seria interessante você voltar para São Luís, porque você pode ter uma rede de apoio familiar que lhe dê até mais incentivos e suporte para você terminar o seu mestrado. Então, eu retorno para São Luís, passei morando na casa dos meus pais, mas eu tinha um propósito muito claro. Cara, eu vim para cá para utilizar esse suporte familiar, tanto emocionalmente quanto as outras questões materiais, para eu terminar meu mestrado. Então, eu acordava 6 da manhã, eu passava o café, ia na padaria comprar o pão, que era na rua de casa, voltava, tomava café, fazia as minhas orações, e de 8 horas da manhã a meio-dia, trabalhava na dissertação, tirava 2 horas de descanso e assistir futebol, que é algo que eu gosto muito, e assistir programa de futebol, debate sobre futebol. Às 2 horas eu voltava, de 2 às 5 fazia mais outra jornada de trabalho, 5 horas parava e ia para a academia. Então, assim, eu fiz essa rotina durante 6 meses e deu tudo certo. Eu terminei o meu mestrado. Então, é fundamental a gente ter, mas era sempre com muita clareza. Eu estou fazendo isso para me tornar mestre, mas é o caminho também, né, que
proporciona uma transformação de vida. Eu dormia bem, eu cuidava da minha saúde, eu me alimentava direito e conseguia ter essa auto performance. Então, tanto que o meu mestrado, né, a minha dissertação se transformou em livro, né? Foi publicada em livro, recomendada para ser publicada em livro. Então, eu acredito que a mentalidade ela é fundamental na construção dos nossos hábitos, visando o nosso objetivo de vida. Muito legal, gente. Eu tenho anotado aqui algumas palavras-chave, né, que eu gosto de ir conectando as palavras que vocês vão trazendo, e aí todo mundo, né, a gente chega num ponto comum que é a consistência dentro das nossas ações. Eu até tomaria um cuidado de não associar consistência à intensidade, tipo, nossa, hoje eu fiz muito, então eu estou muito bem, amanhã eu fiz pouco, então eu não estou tão bem assim. Tomar esse cuidado na hora de autoavaliar, porque consistência é fazer um pouco todos os dias. E se você faz um pouco todos os dias, lá na frente você tem o resultado daquela semente, né, que você está plantando e foi regando, ela vai crescendo. Nossa semente ela não vai brotar de um dia para o outro. Ela precisa de consistência, de persistência ali. E, para mim, o grande segredo de se manter um hábito, de fato, é o que o André tem trazido sobre motivação. A gente tem hoje, pelo modelo desse Ryan, que é um dos mais aceitos dentro da psicologia, especialmente da psicologia do esporte, que é a área que eu atuo, né, mais fortemente, que é um modelo que ele vem falar que a gente tem um contínuo da motivação. A gente sai de um momento de desmotivação, ou seja, não estou motivado para aquela tarefa, ou não há nenhuma intenção ou motivação para aquela tarefa. Passo pela motivação extrínseca, tem ali 4 pilares dentro dessa motivação extrínseca, que são questões externas que me fazem querer fazer algo em propósito daquela tarefa, e eu chego na motivação intrínseca, que é ali que a gente chama de motivação autodeterminada, ou seja, a pessoa de fato quer fazer aquilo pelo simples propósito, pela paixão que ela tem por aquela tarefa, ou por um desejo muito interno dela, né? É a minha vontade. Então, quando a gente está na pós-graduação, eu acho que esse é um ponto que deve ser refletido, levado em consideração. Por que você está na pós-graduação? Será que essa pessoa entrou pela bolsa? Se ela entrou pela bolsa, na hora que eu olho esse contínuo, ela vai estar no ponto da motivação extrínseca. E aí, quem está na motivação extrínseca se perde muito mais fácil, que não é algo que é dela, não é um desejo dela. E aí, o que a gente faz do outro lado, né? Enquanto orientador aqui, enquanto mentor? É transformar essa motivação extrínseca em algo intrínseco. Quanto mais eu consigo mudar esse pensamento, mudar esse comportamento, maior é o engajamento, o envolvimento, e, de fato, ao incorporar, de novos hábitos. Então, eu penso que tudo caminha um pouco dentro dessa motivação, né? A gente conseguir enxergar em que ponto essa pessoa está, e ela agora escutando a gente, né? Se avalie em que ponto você está nessa motivação do seu mestrado, do seu doutorado. É algo que, de fato, vai mudar a sua vida? Eu acredito que sim. Qualquer pessoa hoje que entra no mestrado e entra no doutorado sai diferente daquele processo. Então, só por essa chavinha, essa mudança de pensamento, talvez você consiga incorporar melhores hábitos aí de rotina, de disciplina, de constância na sua vida. E Camila, Pode rapidinho, falar então, André, vai falar aí. sobre só essa questão que a Camila colocou, sobre por que eu entro na pós-graduação. Acredito que até nos episódios anteriores a gente já conversou um pouco sobre isso, que é quando a pessoa, né, entra porque precisa de uma bolsa para sobreviver. E eu respeito isso, né, em grande parte, eu tenho maior respeito porque nós vivemos em um país e que as pessoas necessitam de algum suporte para sua sobrevivência, e o Brasil, né, tem essa possibilidade, né? Mas o que eu acredito que se você permanece com esse mesmo propósito, eu só estou fazendo um mestrado porque eu preciso de bolsa para viver, eu acredito que você tem grandes chances de não ter muito sucesso com a titulação que você vai adquirir. Pode até adquirir, mas você não consegue observar, compreender as várias possibilidades que o processo traz para você, que a caminhada traz para você.
Então, todos nós queremos, é muito válido, é necessário, é essencial, é fundamental a valorização das bolsas, né, dos pós-graduandos enquanto pesquisadores, essa é a nossa defesa aqui, mas a gente também tem que entender que não é só pelo dinheiro, né? Isso nos garante, nos dá um salário, mas qual o propósito que a gente deve entender? O que vai garantir o nosso sucesso? Então, isso para mim também foi fundamental quando eu não tive bolsa, grande parte do meu mestrado e grande parte do meu doutorado. Então, eu passei por um momento, né, um orçamento bem restrito, mas eu tinha muita clareza. Eu vou ser mestre porque eu vou galgar eu vou subir cada degrau da minha carreira acadêmica, visando o meu valor, visando o meu objetivo, que é ser um profissional de excelência. Eu quero desenvolver pesquisa sobre a história da escravidão na Amazônia. Então, isso me movia por grande parte. Me movia e me move por grande parte. Então, quando nós temos claro, né, o valor que a pós-graduação significa para a gente, a nossa mentalidade é positiva, todos os hábitos relacionados a ela também se tornarão positivos. E novos hábitos também implicam confrontações. É a gente, né, nos colocar à prova de novas maneiras de conquistar o nosso objetivo. É bem isso, aí traduzindo assim, em algumas teorias que a gente tem, né? Tem uma muito aceita teoria motivacional, aquela da expectativa, né? De Vroom, teoria da expectância, que é exatamente o que o André estava falando, o que eu estava falando. Então, assim, esse propósito, né? Essa recompensa que a gente quer, se é algo maior, é intrínseco. Então, assim, por que eu estou na pós-graduação? Ah, terminar o mestrado, terminar o doutorado, o que eu quero? Sabe? Qual que é o porquê que eu estou aqui? Qual a justificativa que eu tenho? Por isso que o pessoal fala assim, só dinheiro não motiva. Obviamente que só bolsa não vai te motivar a estar lá, né? Você vai criar alguma coisa a mais. Por quê? Porque aí vai justificar o teu esforço de incorporar uma nova rotina. Porque você incorporar uma nova rotina, um novo hábito, dói, né? Dói ler, cansa. A pessoa fala assim, parece... Lembra-se, na pós-graduação, quando você era criança, falava, ai, não aguento mais estudar. É isso, assim. Você cansa, mas por que você vai se esforçar, né? Assim, esse seu desempenho, você vê instrumentalidade, né? Você vê que esse teu desempenho, né? Esse teu esforço vai gerar um resultado, vai gerar uma recompensa. Então, isso é foco, assim, para a gente mudar de hábito, é entender essa recompensa. Aí a gente vai se esforçar e vai gerar desempenho em cima disso. Então, é legal ter essa teoria, que é um tanto simples, assim, a teoria da expectativa de Bloom, mas que explica um pouco o que é que a gente fica buscando, né? Tentando trazer uma motivação intrínseca. Senão a gente não tem como, a gente não vai se esforçar. E mesmo em momentos de desgaste muito grande, às vezes a gente tem que entender se essa motivação está alta ou não. Eu lembro quando eu estafei, não sei se esse verbo existe, mas eu lembro que eu tinha travado o doutorado, busquei ajuda, né, de psicólogo, e as primeiras coisas que a gente fez foi entender a minha motivação. Porque às vezes eu estava estressado, não conseguia me estudar porque eu não queria mais estar naquele doutorado, não via sentido. Mas eu lembro que o meu reforço era sempre assim, não importa o que aconteça, eu vou terminar isso. Está nos meus planos, sabe? Eu quero ser professor e para ser professor eu entendo que eu preciso de um doutorado. Então, eu tinha essa motivação, não importava ali, eu estava travado, então a gente trabalhou em cima disso, era uma motivação intrínseca alta, assim, a gente conseguia detectar isso. Isso é importante, assim. Quem trabalha na pós-graduação, quem é professor, tem que saber identificar isso nos alunos. Muito importante, assim. Porque às vezes a melhor orientação, se você vê que você não conseguiu trabalhar essa motivação, não viu que a pessoa vai conseguir uma recompensa, ela vai se esforçar. E às vezes o melhor conselho é de desistir. Ou de mudar de pós-graduação, buscar outros caminhos, entendeu? Dar uma pausa.
Enfim, tem outras alternativas, mas quando a gente está falando de alto desempenho, sem essa motivação, né, sem entender essa recompensa, a gente não vai mudar nenhum lado. Eu queria aproveitar. Ah, desculpa, André. Não, só rapidinho, Camila. Eu lembro, assim, das coisas que eu fazia muito quando eu ia para a universidade, né? Tanto no mestrado, no doutorado, agora já no final estou trabalhando mais em casa, mas quando eu ia com a minha playlist favorita. Cara, e minha playlist favorita é a escola de samba. É o que me anima, é o que me motiva, é o estilo musical que eu gosto. Eu sou do samba, sou da massa. Então, era certeza, Unidos da Tijuca, 7 horas da manhã no fone de ouvido e eu indo de boa, porque aquilo, que é a bateria da escola de samba, me anima, né? Então, assim, a gente tem que procurar essas motivações. Tem gente que antes também já fazia até minhas orações para poder sair de casa, né, com mais discernimento, buscando essa sabedoria, né, de se relacionar de forma coerente com a realidade. E eu ia escutando a escola de samba, meu amigo. Então, assim, se tem uma dica que eu dou para vocês, bote sua playlist favorita, escutando. Acho que a música ela é capaz de transformar, é capaz de botar o seu astral lá em cima, né? Então, essa é uma questão da motivação. E eu sempre conseguia de atrelar o samba à minha motivação diária, né? Então, e aquilo vai caminhando, foi me ajuda muito a caminhar. Até hoje é assim. Hoje a música que me acompanha é a música do Emicida, né? Levanta e anda, meu irmão. Ai, muito bom, gente. E assim, eu acho que tanto na sua fala, André, quanto no Igor, dá para identificar que, por mais doloroso e difícil que seja esse momento, de fato é desafiador, a gente consegue buscar apoio em condições aí da nossa vida, né? Seja através de um comportamento mais resiliente, seja através de uma busca de suporte. O Igor ali buscou a terapia, ali num processo, né, de autoconhecimento, de voltar para si e conseguir continuar a pós-graduação. O André usa o recurso da espiritualidade, ele fala bastante, né, disso aqui hoje. Mas a gente tem também recurso da família. E eu acho que ter o apoio social da família para esse momento é muito importante. Uma família que aceite que você está estudando, apesar, né, de a gente ter uma questão muito, para mim, muito complicada aqui no Brasil, de enxergar o estudante de pós-graduação como estudante, não como profissional, um profissional pesquisador. Eu acho que esse é um ponto que vale até um podcast para a gente falar sobre isso. Eu sou estudante ou sou profissional? Em que pé que eu estou aqui dentro da universidade? Porque para muita gente é tratado como estudante, mas a nossa exigência ali é uma exigência de profissional. Então, a família precisa entender, precisa apoiar isso. Para você ter tempo, você ter condições de concluir a sua pós-graduação. Eu também, André, fiz minha pós-graduação sem bolsa. E, na época, eu tive que contar muito com os postos dos meus pais, financeiro mesmo, né, para pagar aluguel, para me dar uma condição boa de estudo, porque eu sabia que lá na frente isso traria recompensas para mim, e aí a gente, de fato, a gente é movido pelas recompensas, né? É assim que o ser humano evolui, até na nossa história da evolução a gente vê que tudo era buscando recompensas, e na pós-graduação não é diferente, mas é contar de fato com esse grupo de apoio, né? Quem são as pessoas que estão do seu lado? Sua família, seus amigos, seus colegas da pós-graduação. Contar com essas pessoas pode fazer a diferença nessa incorporação de novos hábitos e de hábitos que de fato vão te levar a concluir o mestrado, a concluir o doutorado. E o ponto que o Igor fala aqui também é bem interessante, assim, olha, às vezes, parar é uma atitude inteligente para aquele momento, tá? A gente sabe que existem situações de overtraining no esporte, assim como existe o overtraining na pós-graduação. Então, se você está no momento de fato de esgotamento, e aí você vai perceber isso, sintomas físicos, sintomas emocionais, talvez sim, dar um tempo ali, respirar, sair um pouco desse ciclo para depois você voltar mais forte. Pode fazer toda a diferença, inclusive na sua carreira acadêmica. Então, reflita um pouco sobre isso também, se faz sentido para você, né? Camila, teve uma coisa que você falou que é muito importante também, que se chama estudante como profissional. E aí tem uma coisa que tem muito na pós-graduação, que a gente estuda muito em casa. Tá? E aí, vou fazer uma analogia aqui com o trabalho, né?
mais para a minha área, assim, quando a gente trabalha em home office, a gente tem que criar um ambiente de trabalho para a gente. Porque como é que é a nossa analogia com o trabalho? Eu saio de casa e vou para um lugar trabalhar, e lá eu vou produzir. Quando a gente está em casa, normalmente a gente não tem essa estrutura de trabalho. Onde é que a gente estuda? No nosso quarto. E aí o contexto ali é o quê? Poxa, se alguma coisa estiver difícil, eu vou deitar e vou dormir. A cama está logo Sabe? ali do lado, Tá né? Parece logo que ela está lá. chamando assim, venha, venha, saia desse computador, senão não vai dar certo, vem para a cama. E você sente que é muito mais gostoso estar na cama. Sim, e aí, olha só, tanto é que na incorporação de novos hábitos, eu lembro quando eu estava esgotado, para a rotina voltar, eu tinha que sair de casa. Então, assim, eu ia trabalhar, né? Não era alguma coisa que me estressava muito, trabalhar era mais simples, e aproveitava e ia para a biblioteca da universidade. E lá era um ambiente de trabalho, então, assim, era mais proveitoso ficar 1 hora na biblioteca do que ficar 5 horas em casa. Porque ali você tem um ambiente, assim, favorável a você ter um péssimo hábito. Então, a gente também tem que pensar nessas coisas. Olha, como eu sou profissional, eu preciso ter esse ambiente. Nem que eu saia assim, ó, eu vou trabalhar na sala, e ali eu monto um ambientezinho, sabe? Ah, eu tenho minha mesa ali onde eu janto, mas ali vai ser também meu ambiente de trabalho. Então, que a gente monte essa estrutura, que é um dos pressupostos, assim, quando a gente vai fazer home office. É de ter essa mudança, sabe? Então, é interessante também para os estudantes entenderem assim, ó, na pós-graduação você é um profissional. Acho que a gente defende isso aqui. E você precisa criar esses espaços para você desempenhar o seu trabalho bem, né? Isso é importante, refletir sobre isso também. Onde você está quando você conseguir incorporar esses novos hábitos, né? Incorporação de novos hábitos está total ligado ao teu ambiente, né? Como o Igor coloca, Camila. E tem uma questão também, né? A gente sobre a cultura familiar, né? Sobre o trabalho. Porque, vejam só, para os mais antigos, né? Então, o trabalho é você se arrumar, sair de casa, ir para o teu determinado local e lá operacionalizar, né? Fazer tudo o que tem que ser feito. Computador não é trabalho, computador era diversão, né? Então, assim, tem ainda pessoas que não entendem que se você está em casa, ali na frente do computador e com um livro ao lado, você não está brincando, você está trabalhando, você está estudando. Então, ainda assim, você, dependendo de como é a cultura familiar, resulta alguns embates aí que precisam ser contornados com até uma certa maestria por nós, porque a gente tem que estar bem para escrever, tem que estar bem para fazer as nossas tarefas diárias, né? Então, essa questão de criar um ambiente, se você não tem uma cultura familiar que entende o que você faz, né? Pode lhe dar todo o apoio, mas não entende, compreende, tem esse respeito, né, pelo que você faz, pode resultar alguns problemas aí na caminhada. Então, isso é uma questão fundamental. E vocês estavam falando muito sobre o parar. Você que está nos escutando, assim, qual foi a última vez que você parou para você ter uma semana de descanso? Assim, no mínimo, 1 semana a 10 dias de descanso, mas nem olhar para sua pesquisa, nem olhar para sua tese. Para você fazer as outras coisas que você gosta de fazer, escutar bobagens, né? Então, ler coisas que não tem, fazer leituras que não tem nada a ver com sua... Isso é fundamental para você. E isto, com certeza, vai dar uma oxigenada no seu cérebro. Por exemplo, isso eu adotei no mestrado. Quando eu tava, né, voltei para São Luís e ficava ali imerso no meu quarto, né, no meu mundo fantástico. Então, quando eu via que parava a escrita, eu não conseguia avançar, eu parava por 1 semana. Eu parava e estava tudo bem, ia para a praia, tomar um banho de mar,
né? Eu acredito, né, na relação com a natureza, que dá uma energizada, e naturalmente assim vinha. E da mesma forma é hoje. Todas as vezes que eu estou, assim, não estou conseguindo produzir, eu paro e vou fazer outras coisas. Hoje eu tenho meu filho, vou brincar, vou fazer outras coisas com ele, vou dar uma volta, e isso com certeza é fundamental. No livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, alguma hora a gente vai debater esse livro aqui, ele fala o quanto o descanso é um elemento fundamental da nossa produtividade e da nossa própria felicidade. Aquelas doses, né, de amor, de afeto que a gente recebe um fim de semana, numa comida que você prepara, gente, isso faz total diferença na sua produtividade. Então, tá cansado? Para, meu amigo. Não te maltrata. Assim, não force a barra. Respira, vai fazer alguma comida, né? Vai se desafiar em outro novo hábito, que isso vai de alguma é uma habilidade que você não tem, que talvez você não possa ter, mas que vai potencializar o seu desempenho na sua pesquisa. E é descansar sem culpa, né, gente? Então, acho que aí está um hábito muito difícil de incorporar. Eu até hoje estou trabalhando nesse ano, tem mais de 15 anos que estou na área acadêmica tentando trabalhar esse hábito de, olha, estou descansando sem culpa. E uma das formas que eu estabeleci é, de fato, ter umas leituras aleatórias, que a gente começa a não conseguir deixar de ler, deixar de estar em constante busca de aprendizado, né? Então, eu uso outras leituras, outras coisas que vão despertar minha criatividade, minha sensibilidade para a escrita, e, de certa forma, acalma o meu sentimento de, olha, você não está produzindo, você está descansando. Mas parece que até no descanso a gente tem que ser produtivo. Enfim, então, para mim, esse é um grande desafio. Até porque, André, diferente de você, que pode ir para a praia, que eu tenho praia até. Eu acho que muitos aqui que estão escutando também não têm essa coisa assim, estou estressado, vou ali tomar uma aguinha de coco, ver o mar. Não, Deus, se eu quiser ver o mar, eu pego um carro e ando 8 horas, eu pago aí um valor bem ofensivo, de carinho de passagem aérea para chegar lá no litoral, entendeu? Então, não é todo mundo que tem uma praia, mas a gente tem uma lagoa, uma cachoeira, um parque, uma praça, né? Que já ajuda de alguma forma. Então, eu queria até, já para começar, a gente trazer algumas palavras, né, que seriam palavras-chave para essa mudança de hábitos, essa incorporação de hábitos saudáveis, porque, pelo que a gente tem trazido aqui hoje, isso é fundamental, para você conseguir passar pelo processo de pós-graduação e, de fato, passar por ele de uma forma mais saudável, que é a nossa missão aqui, né, ensinar e ajudar vocês a passar por isso de uma forma mais tranquila. Inclusive, contando conosco quanto um suporte, né, para a sua pós-graduação. Nós somos hoje um suporte para você que está estudando. E, Camila, eu acho que vale, se falar uma palavra, sim, vale um episódio inteiro só para falar sobre culpa. Eu acho que vale. Essa palavrinha aí ronda todos os alunos de pós-graduação, eu tenho certeza. Culpa, culpa. Acho que a gente já pode colocar aí para o pessoal pensar um episódio. Não sei o que vocês acham. Deixa um comentário aqui para a gente no YouTube. Acho importante e vamos ver se vale a pena ou não. O que vocês acham aí? Estou curioso, Não, mas para mim. total, né? Porque essa questão do culpa, perfeccionismo, duas coisas, dois elementos que andam de mão dadas dentro da pós-graduação, né? Ou você se culpa por não estar trabalhando, ou quando está trabalhando tem que ser o perfeito, né? Ou a perfeito. O texto perfeito, a pesquisa também é muito, só te aprisiona também, o que não significa dizer que você não tenha que ter um bom compromisso, ter honestidade com a sua carreira, honestidade com a sua trajetória, mas que a perfeição é a melhor versão que você possa ser naquele momento, cara. É o que o teu momento de vida permite que você seja. E você sendo honesto, você consegue chegar nesse estado de perfeição ou perfectível, tá? Sempre em construção, sempre em aprimoramento. Então, acredito aqui também que a gente já vai caminhando um pouco para o fim do nosso
de mais um episódio, né, trazendo dessa maneira os hábitos, né? Em outro episódio, nós também vamos trabalhar aqui sobre a questão metas e sistemas para conseguir essas metas, né? É importante, assim, a gente fazer uma retomada do que a gente um pouco debateu nesse processo. Então, quer ter novos resultados? Mude seus hábitos. E essa mudança tem que começar pelo simples. E esse simples é, antes de tudo, dormir, se alimentar, descansar, tá? Interagir com as pessoas. Isso acho que é o básico para você começar a criar novos hábitos e conseguir uma alta performance dentro da pós-graduação. Você fazendo, dormindo bem, estabelecendo uma rotina equilibrada, você pode, com certeza, ir mais adiante dentro da sua pós-graduação. E quando a gente remete aos hábitos da leitura, da escrita, da pesquisa, é persistência, é consistência. E que, como a Camila falou ao longo do processo, não é ser acelerado. Acelerado, às vezes, te desgasta bastante. Você precisa ser consistente. Hoje eu fiz 10, amanhã eu posso fazer 1, mas em 2 dias eu fiz 5,5, tirando a média deu 5,5. Amanhã eu vou dobrar minha meta de novo. Então, é você ser consistente. E aí que tem uma dica que eu sempre falo também, né? Não está conseguindo escrever, talvez não seja o problema de escrita, seja o problema da leitura. Tire uns dias para ler, tire um dias para rascunhar, pegue um bloquinho, vai pensar. Isso faz parte do processo. Tenha um hábito de ler, de pensar, de abstrair, de rascunhar, e aí você vai lapidando a sua escrita para chegar num resultado bem satisfatório. Aí eu também, então, com essas palavras, eu já vou me despedindo por hoje, né? E dizer muito obrigado por essa oportunidade, a você que nos está assistindo. Deixe, né, aí nos comentários as suas reflexões desse episódio, as suas reflexões e sugestões. Se inscreva no canal, dá um like, ativa o sininho, e que a gente está preparando sempre assim, com tudo, com muito compromisso e trazendo reflexões que possam impactar diretamente na sua produtividade acadêmica e, sobretudo, no seu desenvolvimento humano. Pessoal, reforçando aí, sigam as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, aqui na descrição do nosso vídeo. Tem as nossas redes sociais pessoais, entre em contato com a gente, dê sugestões, tire dúvidas, a gente está aí disponível, dá esse like aí para a gente, espero que tenham gostado. André, um grande abraço, Camila, um grande abraço, um prazer estar aqui mais um dia com vocês. Então, pessoal, obrigada por nos acompanharem hoje. Como eu disse aqui, a gente espera ser para você que está na pós-graduação uma rede de apoio, tá? Contem conosco, tragam suas dúvidas, questionamentos, que vocês gostariam de perguntar para a gente. E daqui 15 dias a gente volta com um vídeo novo, respondendo as perguntas que vocês vão colocar aqui no final, ok? Então, um beijo e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau!